Queremos saudar mais uma vez a todos e a todas com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Eu explicava à amada igreja que Lucas foi um médico e ele escreveu, além desse evangelho de Lucas, também ele escreveu Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja primitiva. Então, nós vamos estar fazendo a leitura no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 16 e seguintes. Eu leio: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Tá? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam fixos nele. Ó, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra, da graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Paramos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar levantando uma oração, Senhor. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela leitura da palavra que é procedida nesta hora. Que nós, Senhor Deus, que aqui estamos deslocando dos nossos lares para um encontro, não com o homem, mas para um encontro com o Senhor Jesus, que possamos, Senhor Deus, mais uma vez nesta noite, receber da Tua graça, que a obra do Senhor venha a ser plena em nossas vidas. Que nós venhamos a ter nossos corações cheios de alegria, crendo, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor falou com profundidade aos nossos corações. Voz de Deus é o que nós almejamos ouvir nesta noite. E assim, Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos, orando no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, leitura da palavra, e a orientação é que nós devemos fazer a leitura da palavra. Depois da leitura da palavra, o próximo passo é explicar a palavra, porque a etapa seguinte já não dependerá mais do pastor. A etapa seguinte é a aplicação dessa palavra que você precisa fazer na sua vida. Porque quem aplica a palavra é você. Então a nós cabe a leitura da palavra, ministrar essa palavra, ensinar essa palavra, tá? Para que você, de posse dela, valorize-a, guarde como um tesouro, e a cada dia você possa viver nela e dela. Esta é a grande bênção. Então vejam bem, o texto que nós lemos merece uma explicação inicial, porque a divisão da lei e dos profetas, ela somente foi feita em 1445. Antes nós tínhamos a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia?
todos nós sabemos que é Gênesis, Êxodo, no Levítico, Números e Deuteronômio. Aí quando o povo vai entrar na terra, começa agora o 6º livro de Josué. Até aqui, tudo bem. Então, essa divisão foi feita em 1445. Pois bem, o Novo Testamento que nós conhecemos, que vai do Evangelho de Mateus, passando pelos demais 3 evangelhos, chegando nas cartas, Atos dos Apóstolos, nas cartas, em Apocalipse, tá? Ela vai se dar em 1551. O Brasil foi descoberto em 1500. Pois bem, só para vocês terem uma ideia. E em 1555 é que começou a Bíblia, que nós conhecemos hoje em capítulos e versículos, através da Vulgata latina. Pois bem, aqui em Jesus era rolos. Então vinha o oficial da sinagoga, lembrando para todos, a sinagoga não era o templo. O templo era onde havia o sacrifício de animais. Esse templo ele foi destruído no ano de 70 pelo general romano Tito, e ali extinguiu-se até os nossos dias o sacrifício de animais. Então, meus amados, minhas amadas, era entregue pelo ministro aquele rolo, tá? E era aberto, e aí a pessoa fazia a leitura. Foi o que aconteceu aqui. Então, e aonde era aqui a palavra? A palavra aqui diz que Jesus, ele chega a Nazaré, aonde ele fora criado. E nós vamos despertar algo maravilhoso em nós. Porque ele ali, no versículo 24, diz assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Os irmãos de Jesus duvidaram dele. Então, porque era maravilhoso demais. E todos os sinais haviam se cumprido. Porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, o Emanuel, se postar lá, pode ser que eu esteja enganado. E diz assim: e tu, Belém de Efrata. É isso? Posto que é pequena entre milhares de Judá, era uma cidade pequenininha. De ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, sem princípio e sem fim, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, Deus conselheiro, conforme Isaías 9:6, né? E desde os dias da eternidade, Jesus, ele é profetizado aonde ele nasceu, ele vai nascer ali, e ele, quando ele abre esse livro, ele vai exatamente ler o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quem eram os pobres? Eram aqueles e são aqueles que não têm salvação. São aqueles que não verão as ruas de ouro, rios de cristal, o fruto de um lado e de outro, abençoando por toda a eternidade. É aquele que tem somente a condenação. Então, veja bem, evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você é quebrantado de coração? Você sente que sem Jesus você não é nada? Você sente que Jesus é tudo para você? Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você é capaz de renunciar a todas as coisas para estar com Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. É um coração quebrantado. É um coração sempre pronto para abrir a vontade do Senhor.
E ele diz assim: e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e agora a pregoar aos cativos. O homem, ele estava preso a uma religiosidade. A religião judaica, ela havia se afastado terrivelmente da vontade de Deus. Eles haviam, pela ausência das revelações de Deus, 400 anos de silêncio profético. Vocês lembram que quase todas as Bíblias, no último livro do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, e aí quando você vai passar para o Novo Testamento, que é o livro do Evangelho de Mateus, há uma folha em branco. Essa folha em branco, para mim, ela diz muito. Ela fala que durante 400 anos Deus não falava mais com o seu povo. Então, aí vem Jesus dizendo: vocês não ouvem. Tem ouvido, mas não ouvem. Vocês têm boca, mas não é capaz de glorificar e adorar ao Deus. Tem olhos, mas não veem. Está se cumprindo no vosso meio a vontade de Deus. Quero dizer para você, meu amado, minha irmã, como eu vou trazer essa mensagem para o dia de hoje. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão surdas. Não os que aqui estão, para você que me ouve também não, mas o mundo está surdo, está mudo, não é capaz de glorificar a Deus, está cego porque não vê de que o tempo está se aproximando, os sinais estão aí, nós estamos vivendo debaixo de uma profecia da volta de Jesus, e o mundo continua batendo palma, festejando, não está se preparando para a volta do Senhor, e não vai dar tempo, meu amado, minha amada, não vai dar tempo de você voltar atrás. O Senhor, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar hoje, nesta noite, e você pode ficar. E enquanto isso, nada contra a religião, ela campeia, festas, gritos, luzes de todos os tipos, de cores. É um tempo que a palavra de Deus, ela está tendo pouco valia. Eu quero despertar em vocês que me ouvem, que nós estamos vivendo como no tempo em que foi levantado o profeta Samuel. A palavra diz que o sacerdote Eli era velho, entrado em dias, com a sua visão escurecida, e a luz do tempo estava quase se apagando. E o Senhor vai chamar um garoto para ser sacerdote. E quando ele chama aquele garoto, ele não tinha qualquer experiência com o Senhor, ele vai diante de Eli, fala, Senhor. E ele diz assim: não te chamei. Volta. Mais uma vez, Samuel, Samuel. Ele foi para Eli de novo. E ele disse assim: eu não te chamei. Então Eli entendeu que o Senhor queria falar com aquele menino. E ele disse assim: olha, quando você ouvir essa voz novamente, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva, o teu servo ouve. Nós estamos aqui nesta noite para ouvir e para falar com o Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva ouve. Faça um milagre no nosso meio. Cura. Salva. Renova. Restaura. Reedifica nossas vidas.
Dê força para aquele que não tem nenhuma força. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Jesus, ele cerra o livro e entrega ali para o ministro. E todos na sinagoga fixaram os olhos nele. Então Jesus começou a dizer para eles: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos ou vossos ouvidos. Você tem ouvido a palavra? Pois esta noite se cumpriu em vossos ouvidos a palavra de Deus. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Aonde estava a mente deles? No material e não no Filho de Deus. Aonde está a sua mente nesta noite? Você, meu irmão, minha irmã, uma pergunta se impõe: você quer Jesus para esta vida? Continua pedindo progresso. Não que Deus não abençoe, mas continua vivendo materialismo. O entendimento não é este, filho de José. Conclusão errada. Este é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o prometido. E nós vamos ver que não foi por engano, porque o profeta Isaías, 800 anos antes, ele descreveu como seria o Filho de Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: e porque um menino nos nasceu, mostrando que o Filho de Deus, ele viria em carne como nós, como homem, e um filho se nos deu. O filho é unigênito, o único da sua espécie. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, não crer em Jesus é perecer. Não crer em Jesus é condenação eterna. Não crer em Jesus é estar perdido. Então, vejam bem, o Filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Ó, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esse mesmo Jesus, ele não fez outra coisa no seu ministério a não pregar. Quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha, tudo profeticamente. Eu sou o pão da vida. Olha, nós devemos nos alimentar em Jesus, porque alimentados a nossa fé em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é o que nos levará à frente para que um dia nós venhamos a ter um encontro com Jesus. Eu digo, você no YouTube não vai saber, mas eu posso dizer o seguinte: o que faz Dolores, Vitória e Renato percorreram 17 quilômetros no final de domingo. Amanhã o irmão tem trabalho.
Mas a irmã também tem. Pensa que ela fica em casa só olhando para cima? Não, tem trabalho. Mas retornará após esse culto mais 17 quilômetros. Qual é a necessidade? O Senhor Jesus, Ele é aquele que provê. Num belo dia, o convite dele para cada um de nós está onde, Emanuel? Mateus, capítulo 11, no versículo 48. Vê se está. Para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz a seguir, 49. Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Foi uma afronta à religião judaica, porque eles guardavam o sábado. E o Senhor Jesus, Ele vai dar uma lição ali para eles. Quando contestado, ele diz assim: o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ele é o nosso descanso. Por isso, eu gostaria de te convidar, ao término deste culto, descanse em Jesus. A hora que iniciar essa primeira semana de labor, primeiro dia da semana, segunda-feira, começa as lutas, as dificuldades. Lembra de uma coisa: Jesus quer te abençoar. E através do Espírito Santo, Ele quer te direcionar, te dar livramento. As lutas estão aí, mas você tem um selo. E esse selo é propriedade de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Na paz do Senhor Jesus.